Boa tarde, vamos chamar Amanda. Cada um ficou com uma obra para escolher, né? E a obra escolhida por mim foi o Casaco de Marx, Roupas, Memórias e Dor. É um ensaio do Peter Staley-Braz, em que ele vai trabalhar um pouco sobre a vida do Marx. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre quem foi o Peter. Ele foi professor de inglês e literatura da University Pennsylvania e possui, dentre suas pesquisas, um estudo, como eu falei anteriormente, aprofundado sobre Karl Marx. E aí, ele até, antes de começar o seu ensaio, ele coloca assim: as roupas têm uma vida própria. Elas são presenças materiais e, ao mesmo tempo, servem de código para outras presenças materiais e imateriais. Ou seja, esse ensaio do Peter é falando um pouco sobre roupas, o que a roupa representa para a gente. A gente até nem imagina a importância que a roupa tem, né? Tanto para a nossa memória, de uma forma positiva, como também de uma forma afetiva, né? Que às vezes pode nos causar tristeza ou boas lembranças. Bom, trouxe também um pouquinho sobre quem era o Karl Marx, né? Para vocês que são da geografia e não conhecem muito. O Karl Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. Ele foi filósofo e revolucionário alemão, criou bases da doutrina comunista, onde ele fazia críticas ao capitalismo. Ele tem até um livro que é muito famoso, que é o Capital, em que ele vai criticar essa questão da sociedade ser muito capitalista. Ele nasceu em Treves, cidade ao sul da Prússia, renana, na fronteira da França, em 5 de maio de 1818. E em 1836, ele estudou Direito, História, Filosofia, Arte e Literatura na Universidade de Bonn. Ele vai para Berlim por volta de 1836, onde propaga suas ideias junto com Hegel, idealista alemão. Hegel era um grande amigo dele, também filósofo. Bom, trouxe aqui um pouco sobre as ideias gerais do próprio Marx, antes da gente trabalhar sobre o seu próprio ensaio. Marx, ele se alinha com os hegelianos de esquerda, que procuram analisar tanto as questões sociais que foram fundamentadas na transformação da burguesia da Alemanha. Como eu falei anteriormente, ele se dedicou a escrever teses sobre socialismo e também sobre a questão capitalista, em que ele abordava o quê? O movimento dos operários, né? Os operários que trabalhavam nas fábricas e todas as dificuldades que eles passavam no seu ambiente de trabalho. Então, esse livro de Marx, O Capital, vai trabalhar baseado nessa sociedade de trabalhadores alemães. Então, o Casaco de Marx, como eu já falei, que foi retratado pelo Staley-Braz, ele vai refletir sobre essa questão, tanto de memória como os objetos de uso. A vida social das coisas, roupas, memória e dor. Aqui a gente começa a entender um pouco sobre esse ensaio do Staley-Braz sobre o Karl Marx. Então, a obra ela relata o que há por trás ou o que está impregnado nas nossas vestimentas, né? A gente pensa assim, um familiar nosso, ele falece, por exemplo, e aí a gente fica com alguma roupa, ou usa alguma roupa, ou tem alguma memória do cheiro que tem na roupa. Então, a roupa, ela é uma forma de memória, tanto de uma forma positiva, como também de uma forma que nos pode causar tristeza, né? Que é como ele mesmo fala, as roupas, ela traz tanto essa questão de memória, como essa questão de dor. Então, no primeiro momento, o Staley-Braz, ele vai trazer para o seu ensaio que uma jaqueta do amigo dele, que faleceu de leucemia, uma jaqueta de beisebol, foi deixada na casa dele, e aí sempre que ele olhava para aquela jaqueta, ele sempre tinha boas memórias do seu amigo que não estava mais presente. Já em relação a Marx, né, como o ensaio é baseado totalmente no Casaco de Marx, a gente vai entender um pouco que nesse período que Marx ele estava escrevendo Capital, né, como eu falei, ele estava passando por dificuldades financeiras. E aí, nesse período na Alemanha, eles poderiam dependurar suas roupas como forma de pagamento. Marx, ele tinha um casaco, era um dos seus casacos mais finos, e ele tinha um apreço muito grande por esse casaco, porque era o casaco do pai dele, né, que também já não estava mais presente.
E aí, como ele se viu em um momento de muita dificuldade, né, para ele também sustentar seus filhos e sua família, e também conseguir terminar de escrever o seu livro, ele tinha que penhorar esse seu casaco sempre nos tempos de inverno, né? E no caso, ele acabava passando frio, mas ele colocava o casaco para penhorar para ele conseguir ganhar o seu dinheiro. Então, o casaco ele faz sua aparição não como um objeto que é fabricado e vestido, mas como uma mercadoria que acaba sendo trocada. Então, ela se alimenta como um vampiro de trabalho humano. E aí ele fala: se ele não pudesse ir ao Museu Britânico, ele não poderia realizar a pesquisa para o Capital. Então, as roupas que Marx vestia determinavam assim o que ele escrevia. E aí ele fala, aí o Stanley Bryce volta um pouco e fala: se eu vestia a jaqueta, Alan, que era o seu amigo que não estava mais presente, me vestia. Ele estava lá nas manchas que estavam na parte inferior, nos poimentos do cotovelo, que no jargão da costura, e se chama memória. Então, a partir desse processo, ele começou a pensar sobre roupas e que a mágica da roupa, né, como eu falei já, se encontra no fato de que ela recebe nosso cheiro e até a nossa própria forma. Então, quando os nossos pais, nossos amigos, nossos amantes morrem, as roupas ainda ficam lá, penduradas em seus armários, como eu também já falei, sustentando seus gestos, ao mesmo tempo confortadores, como também aterradores. Então, a gente acaba vivendo em uma sociedade que no qual os valores e também a troca assumem a forma de roupa. Então, como consideração final desse ensaio, a roupa, apesar de ter sua memória, sua dor, ela é um meio de moeda, ela é um meio de mercadoria. Então, a gente vive num mundo capitalista, sim, nesse meio de trocas, mas que a roupa, ela acaba, sim, sendo, apesar de tudo, ela continua sendo uma forma de memória, né? Da gente lembrar dos outros. Então, em nenhum momento o autor ele escreve sobre moda ou sobre uma transformação de roupa, mas sim sobre memória e sua representação. Então, ao ignorarmos o valor e a necessidade das coisas, deixamos de lado também o valor da existência humana e da sua capacidade de criar. E aí, como referência, o Stanley Bryce, né, a sua obra, e o Anderson Hans Christian, não sei falar muito desses nomes, que também fizeram parte. E é isso. Obrigada pela atenção. Parabéns pela apresentação. Tu me fizeste lembrar de uma coisa de 1986. Que minha irmã estava com 1 ano de idade. E aí, toda vez que minha avó adoecia, né? Minha mãe morava em João Pessoa e minha avó em Patos. Aí, toda vez que a minha avó adoecia, ela tinha que viajar para Patos para cuidar, né, da mãe dela. E eu ficava com a minha irmã, que tinha 1 ano e pouco de idade na época. Aí todas as vezes eu tinha que esconder todas as roupas dela para que a minha irmã não ficasse chorando. Praticamente assim, foi uma ligação direta quando você falou sobre a roupa, né? E essa questão da memória. E é interessante também para tratar, tipo, tanto essa questão da gente estar falando do marxismo, né, do capitalismo como um todo, mas também está falando das sensibilidades, né, através desse texto. Não deixa de ter essa questão da sensibilidade que é muito forte. Aí eu sou apaixonada por. E é porque a senhora não leu o ensaio, porque aí não deu para trazer tudo, não ia ficar. Eu quero depois ter acesso. Eu vou mandar para a senhora ler. É muito porque ele vai falando as falas, sabe? Dos familiares. É bem interessante. Só que não dava para eu aqui, senão ia ficar muito extenso. Eu dei uma enxugada, né? Entendi. Mas eu chorei quando eu li. Vou dizer assim. Foi. Eu fiquei, meu Deus, é muito. E li a segunda vez, já é outra coisa. Você já tem outras lembranças. Eu achei porque ele foi da seleção, né? Para o mestrado. Ele foi um dos textos para minha linha. E aí, é tanto que caiu ele, né, também. Acho que eu escrevi umas 3 laudas só dele. Adelaide, Lara. Seja bem-vinda, viu, Lara? Quero falar alguma coisa? Obrigada. Estou como ouvinte. Obrigada. Professora, eu achei bem interessante esse texto. Não imaginava que seria sobre isso, né? Eu entendi que, de certa forma, a roupa ela exerce uma certa representação social para as pessoas, né? Uma imposição de qual sua posição na sociedade. Né? Eu acredito que seja nesse sentido também. Sim, também, com certeza.
Que pena que os outros não vieram, né, professora? Porque aí já Eles tinha que perderam. maior. Eles que perderam. Nem se preocupa. Amanda de História, né? É, É Amanda de História. Tá no mestrado já? tô no Isso. mestrado. Eu sou orientanda de Priscila.